2 pessoas ficaram feridas após um muro desabar em cima de uma casa em Ribeirão das Neves. Cláudia mostra os ferimentos no corpo. Por pouco, ela e a família escaparam da morte. Cláudia estava nesta cama ao lado do marido quando a parede do quarto desabou sobre eles. Era por volta das 2 horas da madrugada. Chovia muito e o acúmulo da água da chuva acabou fazendo com que o muro não suportasse o peso. Ele cedeu e caiu em cima do cômodo onde dormia o casal. No mesmo quarto, na cama ao lado, dormia o filho de 5 anos do casal. A outra filha de 10 anos dormia em outro cômodo da casa. Tá trovejando muito, né? Aí eu achei que era trovão. Aí na hora que eu abri hoje, não, que trovão forte, fui mexer assim, meu corpo daqui pra baixo tava tudo tampado. E ele só com esse miolinho de fora. E meu filho aqui nesse canto, Deus então salvou ele, jogou ele pra debaixo da cama e os trem caiu por cima, oh meu Deus do céu. Aí minha menina de 10 anos, minha filha começou a tirar esses trem grandão de cima de mim pra liberar daqui pra cima, pra nós chamar alguém pra salvar nós. Ô menina, mas foi a morte, nós vimos a morte hoje. Hoje nós vimos a morte, meu esposo tá todo quebrado lá no hospital. A mãe de Cláudia e a avó das crianças ainda estava muito abalada. Eu vi escutar eles falando assim que o Will estava só com o rosto lá de fora, os olhos lá de fora. Ele estava ficando roxo, e já estava ficando roxo, todo preso daqui para baixo tudo. Pedi Jesus para salvar esse, foi a única coisa que veio na hora na minha cabeça. Após a avaliação do local, a Defesa Civil isolou a área. Aqui nós tivemos um acúmulo muito grande, sem serviço de dreno. E essa água de chuva que caiu sobre essa noite, que foi uma incidência maior de água, fez com que a terra pesasse e derrubou o arrimo, vindo a atingir esse cômodo da casa. A Defesa Civil faz um alerta. As chuvas é impossível de você conter, elas sempre vão estar acontecendo. Então, se você tem que conviver com o risco do que é a terra e fazer uma construção, que procure fazer uma construção bem orientada para poder evitar isso aqui. A Justiça determinou que o torcedor do Cruzeiro, que atirou uma bomba e atingiu um radialista no clássico desse domingo, fique afastado dos estádios por 4 meses. O cruzeirense deve se apresentar 1 hora antes de cada jogo e permanecer por 30 minutos após todos o apito final da partida. De acordo com o juiz Elton Pupo Nogueira, durante esses 4 meses, o torcedor também deve prestar serviços no Juizado Especial Criminal de BH em dias de jogos. Caso seja descumprida a determinação, o cruzeirense vai responder um processo criminal e pode ser condenado por 1 a 2 anos de prisão. E agora vamos falar da parte boa do futebol, que é a que interessa mesmo, né? Depois do clássico desse domingo, Cruzeiro e Atlético continuam com as atenções voltadas ao campeonato estadual. Vida que segue após empatar com o maior rival. Eu tô falando dos dois, Cruzeiro e Atlético. O time celeste enfrenta o Vila Nova amanhã em 7 Lagoas, enquanto o alvinegro vai a Poços de Caldas na quinta-feira encarar a Caldense. A gente fica triste pelo fato de estar sendo um jogo atrás do outro assim, aí acaba desgastando os jogadores. Acho que se eu tiver oportunidade, vou tentar segurar ela como foi no ano passado, mas deixo pro Marcelo, acho que tem outros jogadores de qualidade também, quem ele colocar com certeza vai dar seu melhor ali dentro. No Cruzeiro, mudanças são obrigatórias. Mena cumpre suspensão automática, o Williams tem cansaço muscular e o William dores no pubis. Já no Galo, Levir Coupe deve repetir a mesma escalação utilizada no clássico do último domingo, mas Lucas Prato pode ser a novidade diante da veterana. Me sinto bem, creio que esta semana é a mais importante para estar bien al 100% y probar si me he recuperado totalmente. O meia Dátolo e o lateral Marcos Rocha seguem no departamento médico da cidade do Galo. No Cruzeiro, Gilson, William Farias e Alisson devem iniciar o jogo contra o Vila Nova. E no treino de hoje à tarde, o Cruzeiro confirmou que o lateral direito Mike e o zagueiro Paulo André serão poupados e também não enfrentam o Vila Nova amanhã. No lugar deles vão jogar Ceará e Bruno Rodrigo. No Atlético, a novidade foi a presença de Marcos Rocha em campo. Ele foi liberado para treinar, mas continua sendo supervisionado pelo departamento médico. Começaram hoje as obras da trincheira do Itaú, no bairro Cidade Industrial. A intervenção vai eliminar um dos principais cruzamentos de contagem.
As obras para a construção da trincheira Itaú começaram na manhã desta terça-feira. Operários utilizam máquinas para as primeiras intervenções. Com a trincheira, não haverá mais o cruzamento entre as avenidas Babita Camargos e Davi Sarnoff, no bairro Cidade Industrial, em Contagem, na região metropolitana. Os motoristas que passarem pela Davi Sarnoff vão transitar por baixo da estrutura, enquanto quem estiver na Babita Camargos vai passar por cima, sem os semáforos atuais. Com investimento de 23 milhões de reais, esta é considerada a maior obra de mobilidade urbana de Contagem nos últimos 30 anos. A eliminação do cruzamento entre duas das principais avenidas da cidade deve garantir maior fluidez no trânsito. Mais de 70 mil veículos por dia que passam aqui. Linhas de ônibus do transporte público coletivo, são mais de 100 linhas de ônibus do transporte público. E numa região onde você junta a parte industrial, você tem aqui a cidade industrial com a área comercial, uma região de shopping center e também a área residencial que está aqui também se encontrando nesse cruzamento. A expectativa é de que a obra seja entregue em 13 meses. Até lá, agentes da Transcom vão orientar os motoristas, principalmente sobre os desvios obrigatórios e as rotas alternativas. Para as pessoas que não precisem passar por esse cruzamento, não quiserem acessar esse cruzamento, terem outras opções para não sofrer os impactos dessa obra que vai estar acontecendo aqui no cruzamento. Apesar da divulgação feita nos últimos dias, alguns motoristas foram pegos de surpresa. Vai ser preciso ter paciência até as melhorias serem entregues. Vai melhorar bastante o trânsito aqui pra gente, né? A trincheira aqui vai facilitar bastante. A gente passa raiva agora, vai vir a melhora depois, né? Uma carreta bateu em um muro de proteção e a estrutura acabou atingindo uma outra carreta que vinha no sentido contrário da BR-381, na altura de Betim. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os motoristas enfrentaram cerca de 2 quilômetros de congestionamento nos dois sentidos da rodovia, que ficaram interditados durante toda a manhã. De acordo com a concessionária Autopista Fernão Dias, ninguém ficou ferido. Um caminhão de lixo foi engolido por um buraco no meio da rua. Isso aconteceu no bairro Cidade Nova, aqui em BH. O caminhão subia a rua Professor Costa Chiabe, onde realizaria a coleta de lixo. O motorista chegou a parar o veículo até que os resíduos fossem retirados das lixeiras. Foi nessa hora que o caminhão começou a afundar no asfalto. Geralmente a gente para aqui para eles coletarem ao lado. Quando eu parei, eu senti um baque na roda traseira. Desci, ao verificar, meia roda entrou. Eu fui, sinalizei o local e ele começou a afundar e foi afundando. O incidente aconteceu em frente a esta escola de educação infantil. Mesmo com um susto, as aulas continuaram. Alguns pais ficaram com medo de deixar levar embora, mas os outros permanecem tranquilos. Ainda de acordo com a diretora, há 2 anos a Copasa fez uma obra de recuperação da rede pluvial na região. Deve ter uns 2 anos que teve um vazamento, aí eles mexeram nessa parte aqui, mas aí depois ficou tranquilo. O motorista do caminhão relata que boa parte das ruas do bairro Cidade Nova apresenta algum tipo de irregularidade. A precariedade é grande, né? A gente que trabalha no caminhão pesado, a gente anda, a gente percebe buraco, vários vazamentos, então isso aí a gente tem que ficar desviando. A Defesa Civil esteve no local e fez uma vistoria. Os técnicos constataram que no subsolo existe uma erosão de aproximadamente 8 metros de extensão, o que teria provocado a formação do buraco. Ali se deu em virtude do peso do caminhão, né? E houve uma erosão subterrânea ali em função de um rompimento na rede de captação das águas de chuva. Por causa da erosão, o caminhão só será retirado com a ajuda de um guindaste. Na região aqui abaixo há um risco ainda de desmoronar. Então a gente vai optar para acessar pela parte de cima. E vai utilizar um guincho, né, para fazer o arraste e o guindaste para levantar a parte traseira do veículo. A seguir, suspeitos de assalto que deixou 9 mortos são ouvidos. E ainda novidades sobre a crise hídrica na Grande BH. Você não pode perder. Agora são 7h08, nós voltamos já já.